Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, estão em análise dois projetos de resolução, um do PS e outro do PSD, sobre a construção civil. O do PS mais global e abrangente, o do PSD dirigido às comunidades intermunicipais do Cávado e do Ave. O projeto de resolução do PSD, que hoje aqui apresenta, é uma fraude política. Gostaríamos de recordar esta Câmara que, em maio de 2012, o PCP apresentou um projeto de resolução que propunha um programa de emergência para a construção civil e obras públicas, projeto que o PSD e o CDS inviabilizaram, votando contra. Gostaríamos e julgamos que até é necessário que o PSD esclareça qual a razão de terem rejeitado há apenas meio ano a iniciativa do PCP e virem agora apresentarem uma iniciativa formalmente e só formalmente semelhante. Deviam ainda esclarecer quais as razões que os levaram a votar contra na altura e o que se alterou nestes meses para exigir a apresentação desta proposta. Importa aqui recordar que o Governo e a maioria que o suporta, PSD e CDS, são os responsáveis diretos pela degradação da situação económica, pela contração do poder de compra, pela destruição do aparelho produtivo, que induzem à redução da atividade de construção civil em todas as áreas e pelo não avanço ou pela paralisação de inúmeras obras públicas que garantiriam a dinamização do setor, assim como pela destruição de 107.100 postos de trabalho neste setor, como indicam os dados divulgados ontem pelo INE, referentes ao quarto trimestre de 2013. Responsabilidades que visivelmente o PSD tenta afastar com este projeto de resolução. Mas o pior é que o projeto de resolução dos deputados do PSD é completamente vazio de conteúdo, de concreto, em resposta aos grandes e graves problemas da construção civil, diz zero. Generalidades, boas intenções, em completa contradição com as práticas do Governo, empurrar para a frente as medidas necessárias para a invocação de um futuro quadro comunitário de apoio, diga-se, aliás, quadro em que Portugal viu reduzido na semana passada o orçamento de cerca de 10%. De facto, 0,0. Como tal, o projeto de resolução, o Governo fará o que tem feito até agora perante a crise do setor: nada. O projeto de resolução podia pelo menos invocar o que o Ministro da Economia e do Emprego e o Governo anunciaram no Orçamento de Estado para 2013, mas nem isso. É que os deputados do PSD sabem que tais medidas eram apenas propaganda, sem qualquer dotação orçamental que as pudessem concretizar, caso de uma dita agência para a construção civil e o imobiliário. Aliás, com a política de pouca transparência do Orçamento de Estado, que ditou o fim do PIDAC, não é possível hoje conhecer que obras para o distrito estão cabimentadas, ou mesmo se há alguma prevista para ser realizada. Este projeto de resolução é, em suma, uma fraude política, uma tentativa por parte dos executantes de política que conduz o país à grave situação económica e social em que se encontra, de sacudir as suas responsabilidades, que se traduz num conjunto de vagas e genéricas intenções que o Governo e o PSD sustenta era suposto executar. No que concerne ao projeto de resolução do PS, embora tenha tido a preocupação de fazer um diagnóstico realista do setor da construção civil, não pode, como o tenta fazer, escamotear responsabilidades nesta área, pois os problemas que o setor vive no presente são fruto das opções políticas que os sucessivos governos têm feito, entre os quais os do PS. Relembro que o investimento público em percentagem do PIB está a descer desde 1997 e, sobretudo, porque as dificuldades do setor decorrem das opções políticas vertidas no Pacto de Agressão assinado pelo PS, PSD e CDS.